Olá, chegando aqui para mais um vídeo. Que bom sempre chegar aqui com um vídeo aqui no canal, trazendo um assunto, né? De certa forma, pode ser um assunto relevante, porque chega de tanta coisa que a gente, de repente, fica sabendo aí, que são coisas que não somam qualidade para a nossa vida. E você pode me ajudar aqui no canal, viu? Deixando nos comentários sugestões, o que você quer que eu aborde aqui no canal, comunicação, né, que é a minha área, né? Então a gente pode, de certa forma, interagir. E você que está aqui inscrito, olha, eu agradeço muito, viu? Muito obrigado, sempre, que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar me acompanhando. O seu like também é importante, viu? Você, quando dá o like aí, vai fazer com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante. Você lembra que aqui num vídeo passado eu estava mostrando aqui um arquivo meu de revistas da EBD, do tempo que eu estava como aluno ainda na EBD, que é Escola Dominical, né? Escola Bíblica Dominical. Eu, pela misericórdia, estou com os irmãos da Assembleia de Deus de Bela Vista, no bairro Santo Antônio, aqui em Carpina, ajudando ali os irmãos, né? E cada vez que eu estou ali, né, abordando uma lição, eu estou aprendendo também com os alunos, estou cada vez mais precisando que, pela misericórdia de Deus, ele me ajude, né? Estou ali ajudando, lecionando na EB, que é a Escola Bíblica, que é toda segunda-feira, a partir das 7 da noite, na Assembleia de Deus de Bela Vista, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Mas hoje eu vou mais uma vez trazer mais umas revistas que eu guardo, né? Eu vou guardando. Vai passando o trimestre e eu vou guardando as revistas. E aqui eu vou trazer mais umas revistas que eu guardo com muito carinho. Guardo com carinho imenso. Revistas aqui que vão desde 2022 para cá. Nessa ocasião aqui, eu já estava, pela misericórdia de Deus, vou dizer assim que quando você fala ensinando, é uma responsabilidade muito grande. Eu trago a lição, passo a lição naquilo que a lição está pedindo e, evidentemente, né, você que quer aprender, você tem que estudar. Não existe uma maneira de aprender sem estudar. Isso seja para qualquer área. Eu lembro quando eu cheguei para trabalhar em rádio, cheguei com um desejo tão grande para trabalhar em rádio que eu tive que primeiro aprender. Tive que me entregar mesmo assim para aprender, para poder, quando eu assumisse, assumir com segurança. Então, sempre você vai ter que aprender primeiro. E para aprender bem e você poder cada vez passar o que você aprendeu com segurança, tem que estudar, né? Bom, meus amigos e meus irmãos, minhas amigas, as lições que eu vou mostrar aqui desde o ano 2022. Eu vou mostrar aqui uma lição do primeiro trimestre de 2022. O título é A Supremacia das Escrituras. Essa lição aqui também foi muito profunda, né? Que nos levou, então, a refletir sobre a grande necessidade de nós estarmos atentos à palavra de Deus, né? Porque se você não estiver atento, vai ter um momento da vida que de repente vai acontecer alguma coisa e você vai ver que aquilo passou desapercebido, mas estava escrito na Bíblia, estava lá dizendo como seria. Porque, olha, tudo o que está acontecendo no mundo atualmente, a Bíblia já relatava. E as lições bíblicas traz os estudos minuciosos de pontos da Bíblia. Por exemplo, a supremacia das Escrituras. Vai dizer aqui, a Escritura inspirada, inerrante, infalível a palavra de Deus. Ela abordou com a profundeza essa lição aqui e nos levou, então, a buscar mais subsídios na própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra não precisa de mais nada. Quem precisa dessa palavra, mais e mais, somos nós, né? Bom, essa foi uma lição do primeiro trimestre de 2022. Aí veio o segundo trimestre de 2022. Mais uma grande lição. Os valores do reino de Deus. Pense, viu? Essa daqui nos levou, então, a entender a relevância do Sermão do Monte
para a igreja de Cristo. Porque Jesus, ali reunido com aquele povo, ali no monte, ele passou instruções que são instruções para a humanidade acolher o que Jesus ensinava ali. E que bom seria se as pessoas acolhessem aquelas instruções. O sermão ali, Jesus ensinando, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas estão querendo ir pelo seu entendimento, e o entendimento humano, sem a relevante direção de Deus. Termina a gente falhando, a gente pensando que entendeu alguma coisa e precisa entender ainda. Então foi uma grande lição do segundo trimestre de 2022, essa lição aqui. Deixa eu mostrar direitinho. Foi uma benção, aprendemos muito com essa lição. Aí, depois dessa, fomos então para o terceiro... Não, aí a gente saiu, em 2022, somente essas duas lições aqui, eu não sei em relação ao terceiro trimestre de 2022, só estou com essas duas aqui. Possivelmente, talvez tenha se extraviado uma outra lição do terceiro trimestre, né, de 2022. Mas vamos passar aqui então para o ano de 2024. Aí vamos mais para frente, né? Foi o ano passado, né, 2024, o corpo de Cristo. Aí essa lição tratou da origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Chamou então os cristãos então a pensar na importância que é viver no mundo de forma transformada. A origem do corpo de Cristo, a natureza, o que é natural, né, em se fazer parte do corpo de Cristo, e a vocação da igreja. Existe uma vocação, e essa vocação, ela, passando pela transformação, é notada. É difícil alguém não notar alguém que realmente é transformado e direcionado por essa vocação, que é de cada vez mais buscar ao Senhor, valorizar o corpo de Cristo. Quando se fala aqui em corpo de Cristo, fala-se da igreja. A igreja formada, organizada, é o corpo de Cristo. Então, Cristo, depois de ter passado por aqueles grandes combates ali, né, tormentos, depois daí veio a igreja. Mas começou com o sofrimento de Cristo. E muitos, sofrendo por Cristo, deram expansão à igreja. Então, foi uma lição tremenda essa lição, viu? Eu guardo com muito carinho. Bom, deixa eu ver mais aqui. Aí nós fomos aqui para o segundo trimestre do ano de 2024. Tratou da carreira que nos é proposta. Linda essa lição. Aí aqui falou do caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Foi uma lição que abordou qual é o cerne, qual é a direção que se deve tomar, porque existe uma carreira que está proposta para aquele que quis uma mudança em Cristo. Se o mundo fosse movido pelo que Cristo propôs, com certeza você não estaria vendo aí as coisas aberrantes no mundo, né? Conflitos entre casais, mortes, violência na família de um modo geral, violência na rua, pessoas que não se entendem mais. Se prestasse atenção no que Cristo falou, evidentemente que o caminho seria diferente para essa pessoa. Seria um caminho de honra, não um caminho de desprezo, de decepção. Essa pessoa seria sempre uma bênção para quem estivesse perto. Então, a lição do segundo trimestre de 2024, essa belíssima lição. E aí, nos dirigimos então para o terceiro trimestre do ano de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Mais uma grande lição. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Tratou dessas duas mulheres que, através da conduta dessas mulheres aqui, a gente pôde encontrar uma forma genuína de confiar em Deus. Genuína. A história de Ruth e Esther são histórias que, eu falei de mulher agora há pouco, se as mulheres pudessem ter atenção
no que Ruth e Esther representam na Bíblia, essas mulheres seriam mulheres mais cuidadosas, né? Mais vigilantes. Porque hoje em dia, falando aqui diretamente para uma mulher que talvez esteja aí assistindo agora, hoje em dia o interessante não é só conhecer, não é só conversar, conviver, porque o íntimo, o interior de ninguém conhece. Ninguém conhece. Ah, mas aquela pessoa, rapaz, 50 anos que estava casado ou casada, e agora aconteceu essa tragédia dentro da família. É porque a tragédia ela vai se manifestar no momento que tiver de se manifestar mesmo. Vai ter uma hora que vai aparecer. É na hora que uma mulher vai dizer não, que ela não quer, que não aguenta mais. Aí aquele homem que em um momento estava beijando, estava abraçando, ele vai realmente se transformar num homem que aquela mulher não conhecia. Então hoje tem que conhecer bem, tem que vigiar bem, tem que ter cuidado quem vai ficar do lado, né? Então a lição maravilhosa, essa lição aqui, ainda do ano de 2024, lá do terceiro trimestre. Vamos lá passando aqui, o vídeo já está com mais de 10 minutos, né? Olha, lições bíblicas agora, nós vamos para o ano já... Não, aqui é o quarto trimestre ainda de 2024. As promessas de Deus. Promessas de Deus. Confie e viva, está aqui do subtítulo, as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A partir do momento que você passa a confiar em Deus, Deus é fiel em cuidar de você. Deus vai passar a ter um compromisso de amor com a sua vida. Deus quer que todos reconheçam que Ele quer cuidar, que Ele quer proteger. Agora é necessário a pessoa reconhecer. Se ninguém reconhecer isso, Deus totalmente vai ficar aguardando. Vai ficar aguardando. Mas só vai poder fazer algo a partir do momento que alguém reconhece que Deus tem promessa para a vida de quem o aceita o cuidado dele. Lição maravilhosa, 2024, quarto trimestre. Agora nós vamos para já o ano 2025, comecinho desse ano, né? O primeiro trimestre, uma bênção essa lição, em defesa da fé cristã. Mais uma belíssima lição. O subtítulo dela diz assim, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Realmente a lição nos trouxe aqui um despertamento para o cuidado, né? Uma vez que conhece a palavra, e essa palavra é a palavra que liberta, que nos traz uma verdade, então se nós nos enchermos dessa palavra, vai vir uma outra palavra contrária, mas automaticamente a gente vai entender, não. A palavra do meu Deus, a palavra do Deus grande e poderoso, não tem nada a ver com o que estão ensinando aí, está diferente. Então, se eu estou baseada numa lição como essa, se eu aprendo aqui, evidentemente que eu não vou ser pego de surpresa, ou não tem uma outra palavra que vai me combater, porque a palavra certa já me alcançou. Aqui a lição do segundo trimestre de 2025. E o verbo se fez carne. Mais uma belíssima lição. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa lição foi uma lição tremenda, uma lição maravilhosa. Essa lição, ela trouxe aqui, evidentemente, um ensinamento voltado para o que antes era a palavra, mas depois se transformou em carne, foi Jesus como homem, né? Vivendo humanamente, mas com a missão sobrenatural. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, tá certo? Então a lição maravilhosa, e aqui abordava o apóstolo João, né? Evidentemente, a maneira que o Evangelho, segundo escreveu João, como ele abordou Jesus Cristo, né? E para terminar, aqui, essa lição do terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém. Lição maravilhosa, a igreja em Jerusalém. Tratamos dela agora há pouco, né? Falou sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A igreja passando pelos problemas, mas fortalecida, porque essa lição nos fez olhar para aquela igreja de Jerusalém. É uma igreja que não foi perfeita, mas uma igreja que soube perseverar. Teve pessoas que perseveraram naquele tempo e venceram a luta porque, na verdade, elas viviam, de certa forma, a busca genuína da palavra, da presença de Deus. Buscavam necessariamente a presença de Deus. Como seria bom se as pessoas, se a humanidade buscasse a presença de Deus,
porque as piores notícias não seriam necessárias serem noticiadas na TV, no rádio. Como não é assim, você liga a TV pela manhã, liga o rádio, notícias absurdas. Corrupção, violência, banalização na família, corrupção política, e você fica cada vez mais vendo uma realidade que você não consegue vislumbrar o que é que pode mudar para melhor, né? No final dessa lição, mesmo uma notícia agora há pouco, que o governo atual, o atual governo desse ano 2025, está terminando a gestão dele com um rombo tremendo na economia. Quer dizer, quando eu digo rombo, é que vai ficar faltando capital para poder tornar suficiente a cobertura de algumas ações do governo. Então vai terminar o governo, de certa forma, né? Eu estou falando 2025, mas o ano que vem vai ser ano de eleições, vai ser o ano final desse governo atual, ninguém sabe se vai ter uma renovação do atual governo continuando ou outro que virá, mas seja o atual continuando ou outro vindo, vai realmente ter que assumir um país com uma certa atenção na economia que vai ter que ter, né? Bom, meus amigos, foi esse o vídeo que eu quis fazer. Faço com o maior carinho, porque eu mostrei aqui preciosidades que são revistas da EBD, que eu guardo com muito carinho. Vai acabando o trimestre, mas eu vou guardando. Uma hora ou outra eu vou pegar uma revista dessa, vou ler, e aqui está uma mensagem, aqui está uma reflexão. Tá bom, gente? Muito obrigado por você ter acompanhado, por você estar aqui no canal. Deus abençoe vocês. Estou gravando esse vídeo em pleno Natal, no ano de 2025, dia 25 de dezembro, e que você deixe Jesus Cristo morar todos os dias na sua vida. Que não seja Natal de dia 25, seja o Natal Jesus todos os dias. Que você possa viver bem com a família, bem com todos. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo, Deus assim permitindo.